Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Referência em Pilates. Eu sou Everton Brito. E eu sou Tatiana Capuani. Aqui nós discutimos estratégias e contamos histórias de profissionais e estúdios de Pilates que chegaram à referência através do método TSP. E hoje nós vamos contar a história da Maria Fernanda de Jundiaí, aluna do TSP. Tudo bom, Maria Fernanda? Olá, tudo bem, Maria Fernanda? Bom dia, tudo bem, vocês? Tudo jóia. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Referência em Pilates. É um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu de poder compartilhar aí um pouquinho da minha história com vocês. E Que com legal. todo mundo que está ouvindo. Legal. Isso mesmo. Antes da gente começar, eu queria pedir para você que está assistindo, não deixar de se inscrever no canal, deixar aqui o comentário, o like, que a gente, com essas informações, quanto mais você compartilha, mais o nosso conteúdo chega para outras pessoas que trabalham nessa área, essa área tão maravilhosa. E, Maria Fernanda, para o pessoal conhecer um pouquinho, a gente queria saber um pouquinho da sua história, como é que você, qual é a sua formação, como é que você chegou a trabalhar com Pilates, você fez a formação. Conta um pouquinho para a gente, para o pessoal conhecer um pouco você melhor. Bom, eu me formei há 23 anos. Nossa. Eu me formei em 99, na PUC de Campinas, e trabalhei um tempo Trabalhei com várias coisas, com neuroinfantil, com hidroterapia, depois atendi idosos. E aí eu fiquei um tempo afastada da físio, porque meu marido foi transferido para a Itália, e aí a gente se mudou para lá. E aí lá eu tive o meu terceiro filho, então eu fiquei uns 8 anos afastada da fisioterapia. E aí quando eu decidi voltar, que as crianças já estavam um pouco maiores, eu tinha feito um tratamento para a coluna, porque eu tinha uma dor na lombar, enfim. Fui fazer um tratamento e aí eu conheci o Pilates. E eu achei muito legal, assim, os exercícios eram divertidos, né? Você não fazia aquela coisa segmentada. Eu fiquei encantada por isso. E eu falei, eu acho que eu vou tentar voltar nessa área. E aí eu conversei com a pessoa que era responsável da clínica que eu trabalhava, que eu fazia o tratamento, e ela me convidou para fazer um estágio lá. E aí eu fiz o estágio, só que a condição era de eu fazer a formação em Pilates, né? Aí eu acompanhava as meninas que trabalhavam lá e fui fazer a formação. Só que aí, assim, apesar da formação que eu fiz ter sido muito boa, né? É uma escola muito boa, mas eu me sentia muito perdida, né? Em fazer em organizar ali a aula e os exercícios. E aí eu ficava pesquisando muito, assim, pesquisava muito na internet e tudo, até que eu vi um vídeo da Tati e comecei a acompanhar. E aí comecei a enxergar de outra maneira aí o Pilates. Então foi isso, eu cheguei no Pilates dessa forma, através do meu corpo mesmo, de ter sentido no corpo como era o método, né? Entre aspas, porque não era exatamente o que eu trabalho hoje, que eu aprendi, mas já era muito legal. A Tati também, né, Tati? Você não... Exatamente. Maria Fernanda, eu tive a mesma experiência que você. Eu tinha muita dor na minha coluna, eu já era fisioterapeuta, trabalhava no consultório, então atendia ali as pessoas com dor, com problemas na coluna também, e eu morria de dor nas costas. Né? Trabalhava bastante, era sedentária, aquela história, né? Sempre fisioterapeuta é assim, né? A gente trabalha muito e não se cuida. E aí eu falei, não, eu preciso mudar essa situação, porque eu tô morrendo de dor. E me matriculei numa academia. Mas o objetivo era fazer musculação. Eu nem conhecia, sabe, Pilates. Eu não tinha ligado a ideia de que Pilates poderia me ajudar a tratar dor nas costas. Olha só que coisa, né? Isso foi lá em 2003, 2004. E aí tinha lá aulas de Pilates. Falei, pô, vou experimentar esse negócio aqui, parece que é legal, né? Eu ficava olhando assim, a sala era de vidro. E aí eu comecei a fazer aulas. E foi fantástico, porque eram aulas de Mat Pilates, repertório do Mat, não tinha nada além daquilo. Só que a professora era
tão incrível que ela adaptava os exercícios para mim e para as outras pessoas que tinham dor. E eu comecei a fazer aquelas aulas e eu comecei a me sentir muito bem. E batendo um papo com ela, foi do mesmo jeito que com você, batendo um papo com ela, o que você acha? Você acha que isso serviria para o meu consultório, né? Tô pensando aqui, porque, poxa, esses exercícios são muito legais e os meus pacientes lá no consultório precisam das mesmas coisas que eu, né? De mobilidade de coluna, aprender a mexer o quadril. Eu tava cansada de fazer gato-cavalo, sabe? Não aguentava mais botar o paciente em 4 apoios, faz o relógio do quadril, coisa chata, né? E aí eu comecei a aplicar com eles algumas coisinhas. Pô, funciona, vou fazer a formação em Pilates. Foi exatamente a mesma coisa, foi sentindo na própria pele. Mas a minha experiência foi muito boa, porque a minha professora era muito incrível, né? Não era só pelo método, porque eu acho que você deve receber aí no seu estúdio também, pessoas que talvez tenham tido experiências ruins, né? Fazendo, especialmente essas aulas de médio Pilates de academia. E eu tive uma boa experiência e foi isso que me fez entrar no Pilates. Você já conversou com pessoas assim que tiveram uma experiência? Ah, sim, até outro dia mesmo uma aluna minha falou assim: olha, eu já fiz Pilates em vários lugares, mas nunca foi assim que nem é com você. Então, assim, é legal, assim, né, de perceber que a gente consegue mudar um pouquinho a visão ali, né, da pessoa que está sendo tratada. Na verdade, ela sempre procurou para tratar, e aí ela chegava para fazer uma aula que não era adaptada, não era para ela, né? Era aquele geralzão de academia. E aí ela encontrou um diferencial, né? Sim. E você já montou o seu estúdio logo de cara, quando você descobriu essa possibilidade, ou você continuou atendendo e depois você foi implantando o Pilates? Não. Eu entrei aí nessa clínica, isso foi 2018. Aí eu fiquei alguns meses fazendo meio que um estágio lá, eu substituía as pessoas que trabalhavam lá na clínica. E aí depois eu entrei lá com um horário só para mim, né? Então eu comecei a atender lá na clínica. Já com Pilates? Já com Pilates, isso. Aí durante esse tempo eu fui fazendo o curso, né? Fiz o MET, fiz o de equipamento. Aí eu comecei a formação nessa escola que eu fiz, tem a formação avançada, como fiz a primeira etapa. E aí foi que aí, acho que foi 2020, né, Tati, que você começou aquelas lives. Foi 2019. 2019. Mas quando você estava fazendo todos esses cursos e você já tinha alguma dificuldade para conseguir conectar a fisioterapia com o Pilates na hora de aplicar os exercícios? Você tinha total, né? Já comentei com a Tati algumas vezes, eu fazia um script de aula, assim. Então, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou usar isso, isso, isso. Aí chegava lá, a pessoa estava com dor, ou não estava bem, ou tinha acontecido outra coisa, e eu não conseguia aplicar aquilo que eu tinha programado. E aí eu comecei a me sentir muito mal, assim, porque eu falei, nossa, mas perdi um tempão, fazendo essas aulas e agora? Não consigo usar o que eu estou fazendo. E aí, às vezes, eu conseguia usar 2, 3 exercícios que eu tinha programado, e aí o resto do tempo, e aí, eu vou fazer o quê, né, com a pessoa? Você tinha que ficar Improvisando, exatamente. E aí eu falei, não tá certo isso, tem que ter uma lógica ali, alguma coisa que eu não tô conseguindo enxergar. E aí foi que eu continuei pesquisando, e aí eu comecei a assistir as lives da Tati. E aí foi quando ela abriu o workshop de aulas em grupo. Aí eu falei, eu vou fazer esse negócio aí, porque acho que vai me dar uma luz. uma luz. E aí foi muito bom, assim, porque me ajudou a clarear bem, assim, entender o que é que eu tinha que fazer ali, né? Não só reproduzir um monte de exercício, mas por que eu vou fazer aquilo, né? Por que eu vou... Aquele paciente vai ter que fazer esse tipo de exercício?
qual parte do corpo eu vou ter que trabalhar melhor com ele, o que ele precisa. Então, foi aí que eu consegui entender um pouco melhor. Porque quando a gente faz a formação, é aquela batelada de exercício. Então, você vai lá, faz esse. E eu mesma tinha muita dificuldade para fazer alguns exercícios. Aí eu ficava pensando, mas se eu tinha um pouco de dor na lombar, mas não era nada assim do outro mundo. Falei, mas se eu tenho dificuldade, como é que eu vou passar isso para a pessoa que tem muita dor? Ela não vai conseguir fazer. Então, tem que ter um jeito de chegar nisso, né? Como é que eu posso fazer esse exercício sem ter que fazer ele chegar no resultado final ali do exercício? Alguma coisa, acho que tem que dá para fazer. E aí depois que eu comecei a acompanhar lá a Tati, tudo que eu consegui enxergar o que dava para fazer com aquela pessoa que tem dor e ajudar a pessoa a chegar naquele resultado que o exercício pede e que a pessoa precisa. Talvez você tenha sentido nessa época uma coisa que eu também senti, quando eu não sabia ainda, né, que eu tinha que planejar as aulas, o que eu tinha que fazer para planejar as aulas, e eu ficava atordoada lá com aquela quantidade de conteúdo das apostilas, eu sentia que eu ficava sem repertório. Eu sentia que uma hora... Você também tinha essa sensação? Sim, com certeza. Porque você via lá, não, vou fazer reforma com a pessoa hoje. E eu fazia outra coisa também, sabe aquela coisa que você fala de rodízio de equipamento? Então, vou fazer um pouquinho match, um pouquinho reforma e vou dar outra coisa ali para a pessoa experimentar. O Everton, essa semana, ficou um pouco... Ele falou assim, nossa, que coisa engraçada, né? As pessoas vêm fazer aula de Pilates porque ele ouviu sobre o termo aula demonstrativa, Everton. Ele ouviu essa semana várias vezes. O que você falou para mim sobre a aula demonstrativa? Você falou assim, mas como assim, né? Aula demonstrativa. Vocês demonstram o Pilates ou vocês atendem a pessoa? Eu fico imaginando se eu fosse fazer uma aula, né? Que aí a gente começou a perceber que é algo muito comum, né? Que é o que? Se eu aqui no podcast eu estou me comportando como se eu fosse um possível cliente de todo mundo que participa, né? E eu vejo que se eu tivesse com uma dor no joelho, uma dor nas costas e fosse procurar alguém para fazer o Pilates, eu ia querer receber algum tipo de atendimento que falasse, você tem um problema no dor no joelho, a gente vai resolver dessa forma. Mas pelo que eu vi, normalmente o profissional, antes de descobrir o método, né, de começar a usar as estratégias que a Tati desenvolveu, ele faz o que? Ele mostra todo o estúdio, ele apresenta o estúdio inteiro, aí ele fala como é o Pilates, aí a pessoa faz o rodízio em todos os aparelhos e ela vai embora. E até a Raquel, no primeiro episódio, falou, o aluno não fechava, eu achava que, não era para mim, né? Aí, não é. O cara, quando você vai fazer uma aula dessa que é padrão, genérica, e todas são iguais, eu, se fosse um aluno, ia procurar o mais barato, não ia procurar, porque não senti nenhum diferencial no atendimento, né? E tem outra também, né? A pessoa tá com dor no joelho, ela chega ali, ela espera... O que vai resolver meu joelho? Não, olha, esse aqui é o Reformer, a Chair, o Cadillac, a história do Pilates é assim ou assado. Né? Ele não está interessado nisso. Então, realmente não faz muito sentido, né? É como se a pessoa fosse no médico com dor no joelho e o médico ficasse apresentando todas as técnicas ali que ele faz e a pessoa ia sair sem uma resposta, né? Exato. Agora você conseguiu fechar com chave de ouro esse nosso raciocínio. É exatamente isso. Né? Imagina, você vai no médico, doutor, estou morrendo de dor no estômago. Então, olha, nós temos 10 tipos de cirurgia para o estômago. Você sabe... Não, eu vou para casa pensar, meu Deus, cirurgia, 10 tipos de cirurgia, qual será que é melhor para mim? Né? Eu acho que é a mesma sensação, né? Guardadas, obviamente, as devidas proporções, é a mesma sensação. Quando você vai a um médico, você espera que ele tenha um plano para você. Né? Olha, você tem dor no estômago, esse problema é assim, isso aqui a solução é essa, e nós temos duas opções. Ou a gente vai tratar de forma conservadora, e se não resolver, depois a gente vai fazer um procedimento XYZ. Ufa, o meu problema tem solução, né? Quando que a gente começa, doutor? É assim. Então, para o nosso cliente no Pilates, é uma coisa muito parecida, né? Ele chega com uma angústia muito grande, né? Essa dor que ele tem, que
que é a dor de ter a dor, né? A insegurança de ter a dor. Pô, eu tenho uma dor nas costas, será que eu vou parar de andar? Eu tenho uma dor nas costas, será que esse problema é muito grande e, tipo, não tem solução? Então, ele espera do profissional uma luz no fim do túnel, né, Maria Fernanda? Sim, eu acho que, assim, diagnóstico. que mais importante que a pessoa fazer uma aula experimental é você conversar com a pessoa. Então, fazer o briefing, né, Tati? Às vezes, olha, sabe o que acontece comigo? Às vezes a pessoa marca um horário para ir conversar comigo lá no consultório. Posso ir aí conversar com você no consultório? Pode, vamos lá. Então a pessoa quer conversar, entender o que dá para ser feito, o que vai ajudar ela se livrar daquele incômodo que ela tem, daquela dor, enfim. Essa conversa que você disse que tem é porque alguém te indicou já? Porque você já tem um atendimento diferente? Então, eu escolhi fazer um atendimento individualizado, né? Então, eu atendo uma pessoa por vez, né? Então, é um atendimento que eu me identifiquei. Embora Sim. eu já tenha atendido em grupo, né? Lá na clínica que eu trabalhava, eu atendi em grupo. Então, você não está mais lá na clínica? Não, estou no meu consultório. Consultório. Daqui a pouco você conta pra gente essa parte. A gente quer saber. Quero saber. E aí você... Pode continuar. Aí eu me identifiquei mais com atendimento individual. E aí foi assim que eu escolhi seguir aí o meu caminho sozinha. E aí você você entrou no TSP, trabalhava na clínica, e aí você falou, não, eu vou montar, aí você se sentiu mais preparada para montar a sua. Foi isso? Sim, no decorrer do tempo, né, conforme eu fui fazendo, eu fiz o workshop da Tati, depois entrei no TSP, e aí eu continuei lá na clínica, mas aí eu enxergava os atendimentos de uma outra forma do que eram colocados lá para mim, né, e eu achei que naquele momento eu estava mais preparada para seguir meu caminho. E aí entrou a pandemia, fechou tudo, né? Eu falei, agora eu acho que é o momento, vamos lá, vou tentar. E aí, em junho do ano passado, eu abri o consultório e fui para lá. E em 6 meses eu consegui lotar minha agenda do zero, né? Porque não é que eu já tinha um espaço e também não é que os pacientes da clínica foram junto comigo. Alguns foram, mas a maior parte foi indicação. Parabéns. Obrigada. Eu me lembro de você hoje essa parte comercial, né, que trouxe para você esses alunos, esses pacientes na clínica, foi 100% por indicação, pelo resultado que você estava conseguindo com as pessoas que você estava atendendo já. Sim, foi 100%. Olha, eu tive quatro pessoas que foram da clínica junto comigo, que começaram com atendimento online, quando entrou a pandemia, e depois continuaram comigo. O restante foi tudo indicação. Todos novos. Todos novos. Uau. Maria Fernanda, eu me lembro que você tinha falado alguma coisa lá atrás, né? A gente já conversou outras vezes, que você tinha muita insegurança em fazer avaliação. E aí eu me lembro que você me falou uma coisa que me marcou muito. Você falou assim, lá na clínica, era uma pessoa que fazia avaliação e depois entregava pra gente. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que um dia, eu me lembro que você falou isso, eu vou ser capaz de fazer uma avaliação, né? Acho que eu não estou preparada ainda. Eu me lembro que você contou isso. Como que... Conta um pouco pra gente saber dessa história aí da avaliação. Lá onde eu trabalhava tinha uma coordenadora, né? E outras mais algumas colegas que atendiam. Então, essa coordenadora fazia avaliação e ela entregava para a gente, o paciente, já com o que tinha que ser feito. E aí eu sempre pensava assim, nossa, se um dia eu tiver que fazer avaliação, eu não sei o que eu vou fazer, não sei nem o que eu vou perguntar para a pessoa, não sei. Até lembro um dia que a gente estava na recepção da clínica e a coordenadora teve um problema e pediu para uma colega fazer a avaliação. E eu falava, ai meu Deus, que ela não peça para mim. Que ela não peça para mim, que eu não sei se eu vou conseguir fazer. Porque fazia muito tempo que eu não fazia avaliação, né? Quando eu fiquei parada, 8 anos, afastada da físio, você perde, sei lá, você fica com medo de fazer, né? E aí, enfim, eu falei, não. Aí quando
começou, quando eu abri o consultório, esse era um medo grande que eu tinha. Aí eu estudei bastante e me preparei para acontecer. E no fim, foi assim, essa insegurança que eu tinha, ela existia, né? Eu tinha medo, quando a pessoa chegava, eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer com essa pessoa? Mas parece que as coisas aconteciam meio natural, assim, você vai conversando e a pessoa vai te dizendo aquilo que ela precisa. Então, assim, você tem que ter um ouvido para escutar e acolher aquilo que a pessoa tem para falar. Fazendo isso, você já vai saber o que você tem que fazer com a pessoa. Então, isso daí foi uma coisa que me ajudou a me sentir mais segura em relação à avaliação e também ao planejamento, né, do que eu deveria fazer com a pessoa. Mas esse medo da avaliação eu tinha. E você não é a única, viu? Eu te garanto, o Everton tá vendo, a gente tá conversando com muitas pessoas, né? A gente sempre conversa com muitas pessoas, com alunos, com não alunos, e as pessoas sempre falam, nossa, eu tenho muito medo de fazer avaliação porque eu não sei o que perguntar. Me dá uma ficha? Me dá um script de avaliação? Me faz alguma coisa assim? Só que não adianta. Porque é o que você falou agora, e é o que eu já falei lá no TSP em algumas aulas, que eu dei aulas especiais que a gente teve. Acho que foi numa aula da comunidade, alguém levantou esse assunto lá e a gente discorreu, né? Eu falei sobre isso e virou ali uma conversa muito legal a respeito de avaliação, que a avaliação não é uma coisa pronta, né? Não adianta eu pegar, ó, tá aqui, ó, todo esse conteúdo aqui, eu vou perguntar para o meu aluno e vai dar certo e vai estar tudo bem. O cliente é muito maior do que isso aqui que está nessa fichinha. Então, a gente tem que realmente estar disposto a saber da história dele. É um filme, né? Você está querendo saber da história, é uma novela. Então, e quando você sabe fazer as perguntas, as respostas certas vêm. E de acordo com a resposta, você direciona para outra pergunta. Então, não tem um roteiro específico. Tem o profissional estar preparado e com os ouvidos bem atentos. Né? Saber, de fato, enxergar aquele cliente que está ali na frente. E não cumprir uma ficha, porque a ficha não vai resolver a situação. E acho que também não se desesperar, né, Tati? Porque que nem aquela paciente que a gente fez a aula lá na comunidade, né? Ela tinha muitas demandas. Atendimento online, ela estava com muita dor. E assim, não adiantava eu querer fazer um monte de coisa com ela. Qual era o que precisava, o que era mais urgente? Ela conseguir ficar em pé, sem sentir dor. Isso era o mais urgente. Então, eu vou trabalhar isso. Vamos lá, devagarzinho, vamos tentar ficar em pé em diversas situações, um pouco sentada, um pouco em pé, até a pessoa ganhar um pouquinho de resistência. Ganhou isso? Qual é a próxima? A próxima demanda sei lá, ter um pouco mais de força para poder caminhar um pouco mais. Então, é isso que a gente vai trabalhando. Eu sentia isso, eu ficava um pouco desesperada de pensar que a pessoa tinha uma demanda muito grande e eu ia ter que resolver tudo aquilo no primeiro momento. E não é assim, né? A gente tem que ver o que é mais urgente, vamos trabalhar em cima daquilo. Porque quando você ganha aquilo que é mais urgente, o restante fica mais fácil. Exato. E aí flui, as coisas vão fluindo, né? Uma coisa que é muito comum, assim, que eu discuto muito, converso muito com a Tati, existe uma grande oportunidade para as pessoas que querem trabalhar com Pilates, ou trabalham com Pilates, ou que têm a vontade de abrir um estúdio, de se especializar no atendimento a pessoas com dor, porque imagina em dois cenários, que eu quero emagrecer e eu tenho uma dor no joelho. É muito mais difícil enxergar os resultados do emagrecimento fazendo Pilates, porque tem outras variáveis que dependem de mim, do que eu chegar com uma dor grau 10 no joelho e no terceiro dia, ou às vezes na própria aula experimental, eu já diminuí essa dor. A transformação ela é muito mais marcante do que um outro objetivo, não é? Ah, sim. E geralmente as pessoas procuram Pilates porque elas têm algum problema, ou uma dor, ou já tiveram alguma lesão e têm medo de se machucar. Eu, por exemplo, eu não sei se é porque eu também eu sou físio e já trabalhei de uma forma individual, né? Então, assim, todo mundo que vem para mim tem uma questão. Uma queixa. Ou é uma lesão, ou é uma dor.
né? Então, mas eu vejo muito que tem aquela coisa assim, o Pilates é bom para a coluna. Então as pessoas vão procurar o Pilates porque elas têm algum problema e têm medo de se machucar na academia. Então eu acho que é um nicho muito legal assim para a gente trabalhar, né? Você proporcionar uma qualidade de vida e talvez um retorno ali para a atividade que a pessoa gosta, né? Sem ela ter medo, sem ela sentir dor. Então, eu acho que o Pilates ele abre um caminho para a pessoa, para ela retornar às atividades que ela gosta, né? O hobby, o esporte, enfim. E a maioria das pessoas hoje, né, Tati, você vê, a maior dificuldade delas é ter essa segurança para quando chega um aluno com dor, a pessoa fica com medo, insegura, achando que vai passar alguma coisa, algum exercício. E aí acaba confrontando, né? Eu quero ter um estúdio, eu quero ter uma agenda cheia, eu quero captar mais alunos, só que eu não consigo, eu não tenho as ferramentas, eu não tenho a habilidade de tratar a dor. Então, a cada 10 pessoas que procuram o Pilates, e cada vez mais procuram, 9 têm dor. E se você exclui essas 9 pessoas, você não consegue fazer Se você não está preparado, né? Você não está preparado. Acontece isso, não acontece, Tati? Demais. Eu acho que, sei lá, pelo menos 80%, 90% dos alunos do TSP dizem isso, né? Ai, nossa, antes eu não conseguia mesmo. Eu fazia a minha aula experimental e né, a minha avaliação ali, e eu não conseguia captar as pessoas, mas porque não estava fazendo o processo correto para dar segurança para aquela pessoa que tem dor. Eu não consigo tratar a dor, então eu perco muitos alunos. A cada 10 que chega, eu consigo fechar com 2. E depois essa proporção se inverte, né? Então, tem vários que me dizem, a cada 10 que chega, eu fecho com 8, 9. E a primeiro questionamento que a pessoa que trabalha com isso não consegue converter é falar o preço, né? O preço é mais barato, ele não enxerga o valor do meu trabalho, o mercado é desleal, o preço do vizinho é mais barato, o que eu faço com alunos que vêm procurando preço? Não existe isso de procurar preço, né, Tati? Até existe procurar preço, mas aquela pessoa que quer preço, ela não vai ser aluna da Maria Fernanda. Não, exato. E depois, assim, você já percebe, eu pelo menos agora já saquei, a hora que a pessoa manda a mensagem, você já sabe se a pessoa quer saber o preço ou se ela quer realmente tratar a dor dela. Porque a pergunta é diferente. Quem está com dor quer saber o que você pode fazer por ela. Isso. E a pessoa que quer preço, ela quer saber quanto custa a sua aula. Então, assim, na mensagem, eu, por exemplo, recebo por WhatsApp as mensagens, eu não tenho secretária, nada disso, sou eu que atendo. A hora que a pessoa perguntou, essa daí quer saber o preço, então aí você já tem uma outra abordagem. Quando a pessoa pergunta, olha, eu tenho isso, né, não sei o que, fui indicar lá, aí você já sabe que essa daí é uma potencial cliente. Eu acho que Pode falar, Everton. É que eu acho que isso acontece muito mais porque quando a pessoa está procurando o Pilates e ela, por algum motivo, chega em você e vai te pedir preço, é uma forma. Agora, quando a pessoa é indicada como você, sendo uma referência, ela já vai chegar com você em uma outra abordagem. Olha, eu tenho isso aqui, me indicaram você e tal. A indicação, ela quebra muita barreira de preço, de que vai servir, não vai funcionar, porque ela já tem ali uma prova de que a coisa funciona, né? Pode continuar, Tati, desculpa. Essa questão do preço, né? É óbvio que tem um monte de gente que entra em contato procurando o preço. E a gente tem uma chance de conseguir mudar essa percepção na pessoa. É mostrando o quão diferente é o nosso trabalho, o quão valioso é o nosso trabalho para a vida daquela pessoa. Porque essa pessoa que busca preço, ela também tem uma dorzinha na coluna. Só que essa dorzinha na coluna não é algo que mova ela a procurar um tratamento. Então, ela acha na cabeça dela que simplesmente se ela fizer Pilates, a dor dela nas costas vai ser resolvida. E a gente sabe que não vai. O que acontece com essa pessoa é que ela cai na mão de profissionais que às vezes, né, porque não se informaram, estão despreparados para atender essa dor nas costas, por exemplo. E aí ela fala, poxa, eu fiz Pilates e Pilates não funcionou. Então ela fica com aquilo na cabeça. Pilates
não funciona para dor nas costas. Então, quando ela me liga, né, e ela fala, quanto custa a aula de Pilates? Ela quer fazer Pilates porque ela gosta, né, porque ela acha legal, mas não com a ideia de que o Pilates vai tratar aquela dor. E se eu consigo mostrar isso para ela, eu saio desse nível de aula de Pilates e eu vou para um nível de solução. Né? E aí eu passo a ter um outro valor na cabeça dessa pessoa. Eu passo ela percebe a diferença, né? Poxa, ali no concorrente é aula de Pilates. E aqui ela tá me mostrando uma solução para minha dor nas costas. Mas eu já fiz aula lá e a minha dor nas costas não foi resolvida. E agora ela tá me mostrando uma solução. Peraí, deixa eu olhar isso aqui com atenção. Então ela muda o estado mental dela. E aí, quando eu mostro o valor do meu trabalho, quando eu explico como é que é, quando ela tem uma amostra daquilo, depois que ela passa pela avaliação, que ela entende, né, o quão autoridade nós somos no assunto, aí ela fala, não, peraí, eu não posso, qual é a palavra? Eu não posso comparar isso que eu acabei de receber com aquela aula que eu fiz lá no concorrente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquilo lá é Pilates, isso aqui é um outro tipo de atendimento. E aí, quando a gente fala o preço, ela pondera, ela fala, realmente, vale cada centavo. Ou, puxa, é mais do que eu estava disposta a pagar, mas para ter esse tipo de atendimento, vai valer a pena. Então, a gente ainda tem uma chance de mudar o estado mental dela, mostrando o valor, né? E se ela perceber que realmente o seu trabalho é a solução que ela precisa, ela fica disposta a te pagar. Então, essa é uma coisa muito interessante. E essa pessoa, ela não sai assim, putz, me dá um desconto. Porque ela entende que é diferente, né? Sabe o que acontece comigo? Não sei se acontece com todo mundo, mas como eu trabalho individual, eu tenho alguns alunos que fazem aula comigo uma vez por semana. E às vezes a pessoa fala assim: eu não consigo pagar 2 vezes para você, mas eu quero fazer uma vez e as outras vezes eu vou fazer com a pessoa, outra pessoa que é mais barato. Mas assim, eu quero que você me oriente o que eu tenho que fazer para quando eu chegar lá fazer com a fulana, quando ela falar faz isso, eu vou falar: não, é desse jeito que eu quero fazer. Ela só usa a estrutura. E não é uma, não, hein? Uhum. Eu tenho 3 que fazem isso, que fazem uma vez por semana comigo e outra vez, e as outras vezes da semana fazem com outra pessoa. Elas estão usando a sua expertise. A Maria Fernanda acabou de lançar uma nova modalidade, né? Você faz uma aula com um profissional referente. Consultoria em Pilates. Uma aula com um profissional que é referência e depois você vai na outra aluna que é mais barata e usa só isso. Para poder treinar, né? Mas aí eu já sei o que eu tenho que fazer, não vou me machucar. Ela está usando a sua expertise, Maria Fernanda. Ela está usando toda a sua expertise para fazer Pilates em outro lugar. Olha! E aí aconteceu uma coisa com uma paciente que ela, na verdade, ela foi fazer fisioterapia lá comigo. Uhum. E eu também, eu uso os recursos do Pilates para tratar na fisio, legal. Né? E aí ela fazia Pilates com outra pessoa 2 vezes por semana. Ela falou: Fer, vou fazer uma vez por semana com você, que é o que dá para eu pagar, mas é muito mais, eu sinto muito mais diferença fazendo uma vez por semana com você do que 2 vezes com a outra pessoa. Então, assim, essas coisas meio que engraçadas que acontecem, né? E a gente fala também, quando você trabalha ali com foco, objetivo, tudo que você fala ali no TSP, né, Tati? A gente tem resultado, não tem como não ter resultado. É isso mesmo. Infelizmente, o que a gente aprende no curso, né? Que o Everton nunca fez um curso de Pilates, né, Maria Fernanda? Então ele não vai saber o que a gente passou, né? Mas o que a gente passa é assim: eles pegam uma apostila desse tamanhão, assim, páginas e páginas e páginas de exercício. Às vezes o exercício só tem a foto. Não é verdade? Eu tenho um material aqui que é a foto e o nome. Não tem nada. Então você olha aquela foto e você fala: como que a pessoa chegou aqui? Né? O percurso do movimento, ele não é explicado ali. Então não tem nada, nenhuma referência. Beleza, no final de semana do curso, você tá com aquilo na sua cabeça, mas vai passar um mês, você já não se lembra mais. Sim. Então, você acaba ficando como se fosse com um cardápio de exercícios que você não sabe utilizar para o teu aluno, né? Então, você fica realmente perdida.
E a sensação é, você olha para aquilo, não sabe o que fazer e você tende a buscar outras coisas diferentes. Você nunca fica satisfeito, porque de fato você não está satisfeito, né? Então, lá no TSP eu procuro explorar as estratégias dos exercícios mais básicos, porque isso já dá um poder, né, Maria Fernanda, para a aula. E às vezes o início da construção do movimento ali, do exercício, você já consegue um ganho muito grande com a pessoa, né? Exatamente. E também tem outra coisa, né, Tati? Na foto, quem está fazendo o exercício é o professor de Pilates, certo? O seu aluno, o seu cliente, não vai conseguir fazer aquela curva C maravilhosa, né? A mão lá no pé, entendeu? Não vai virar o braço do jeito que tem que virar. Então, assim, você tem que... Vocês falando isso ficou uma dúvida. O que até para quem for assistir ou estiver assistindo depois, me formei em fisioterapia, sou educador físico, agora sou enfermeiro e quero fazer a formação em Pilates. O que vocês falariam para essa pessoa? Como essa pessoa vai conseguir ter resultado iniciando, assim, se ela não tem nenhuma base? Principalmente para quando chega um aluno com dor, que ela tem uma apostila, 4 dias de curso, mas sem conectar com as coisas da faculdade. Como que essa pessoa, hoje, ela consegue ter um pouco mais de resultado? Porque, pelo que eu escuto muito e vejo aqui nas outras edições do podcast, a primeira coisa que vem à cabeça é: vou procurar mais exercício, preciso aprender mais exercício, meu aluno precisa aprender mais exercício. E isso não vai levar a nada, né? Assim, a pessoa, se ela quer trabalhar com Pilates, algum curso de Pilates ela vai ter que fazer, alguma formação, né? Não dá para ela só, viu exercício na internet e aí vou fazer, e pronto, né? Não é bem assim. Você tem que fazer a formação, na minha opinião, né? Isso eu não sei, não sei o que a Tati falaria. Tem que fazer. Você tem que fazer uma formação. Não, mas eu falo, após a formação, a pessoa está com a formação e caiu no mundo. Agora eu vou trabalhar com Pilates. Eu sou fisioterapeuta, sou educador físico, agora eu fiz a formação em Pilates. O meu mundo agora está aberto para novas possibilidades. Não é isso que acontece, né? Não, com certeza. Aí você faz TSP. Não, mas bora fazer o TSP? Você, na verdade, eu acho que assim, a gente fica meio deslumbrado com a quantidade de exercícios maravilhosos que o Pilates proporciona e a gente quer fazer aquilo. E eu acho que experimentar tudo agora. Você tem que... Mas assim, eu acho que é muito importante você sentir no seu corpo. Então, assim, a pessoa vai fazer a formação ou quer fazer a formação, começa a fazer a aula de Pilates. Procura um bom lugar, vai fazer a aula para você entender o que o exercício vai proporcionar no seu corpo. O que é difícil, o que é fácil, o que você acha que é possível. Eu acho também se colocar no lugar da pessoa. Se a pessoa tiver uma dor no ombro, será que ela vai conseguir fazer isso? Então, vivenciar os movimentos é muito importante. Fora isso, fazer a formação e enxergar além do exercício, né? Porque a gente teve uma formação prévia, né? Início, como educador físico, de movimento, biomecânica, você não pode esquecer isso. Exato. Não é porque é Pilates e nada mais acontece no mundo, né? A biomecânica está lá, a fisiologia está lá, então você não pode esquecer dessa base sua. Eu não sei muito bem, vai lá e estuda de novo, né? Exatamente. Faz muitos anos que eu sou formada, mas eu estudo todo dia. Então, olha que legal. Agora eu fiquei de isolamento, eu estudei todo dia, o dia inteiro, porque, né, isolamento não tem que fazer, vamos estudar. Fiquei estudando, até a minha filha brinca, ela fala: mãe, pelo amor de Deus, se eu tivesse a sua idade, eu jamais ia estudar o tanto que você estuda. Mas sim, você tem que estudar. E como é engraçado, né, que muita gente ainda fala, o curso, como é que eu faço? É presencial, ainda quer alguma coisa presencial. Hoje, você com online, você tem a possibilidade de, por exemplo, ter o contato com a Tati pelo TSP, né, através das aulas o tempo todo. Se você tem uma dúvida, você consegue acessar. E ainda tem muita gente que fala, eu acho que se fosse presencial, uma turma com um curso presencial ainda funciona melhor. Eu acredito que não tem mais isso, né, pela facilidade que hoje você tem de acessar
as informações. E o bom do online é que você consegue rever, né? É isso que a Tati falou. Você está um fim de semana lá, você está com tudo na cabeça. Aí você passou a semana atendendo isso, a sua vida lá, chega no próximo, você já não lembra de mais nada. Os detalhes, você não vai lembrar. Então, o online é legal que dá para você rever, você anota. Não deu tempo de eu assistir de novo aquela aula, mas eu vou lá e dou uma olhadinha na minha anotação e o negócio vai refrescando na cabeça, né? Eu acho que, bom, eu não sei, as pessoas mais novas do que eu têm uma memória talvez melhor, mas a minha memória já não é mais a mesma, né? Então eu tenho que rever algumas vezes, assim, né? Anotar, tem um quadro cheio de coisinhas anotadas e é isso. Eu acho que o online veio para ficar, eu acho que é muito bom. Não tem a mão da pessoa ali. Tá, mas assim, no caso do Pilates, eu acho que isso não é fundamental, né? Então, se você conhece um pouco de exercício, né, de corpo humano, você vai entender o que a Tati ali, por exemplo, está falando. Não é nada muito complicado de entender, né? Não, e a gente tenta, né, fazer ali da forma mais didática possível para que os alunos entendam, né? Quando se trata de Pilates, esse conteúdo ele pode muito bem ser passado de forma online, né? Mesmo porque as aulas são super didáticas. Então, para quem já tem a formação em Pilates, para quem já tem noção ali daquele movimento, aprender a ajustar uma estratégia motora, né, Maria Fernanda? Sim, dá para fazer online de uma forma muito tranquila. E isso que é o mais importante, é rever as aulas. Um professor meu dizia o seguinte: reveja as aulas, né? Releia os livros, estude novamente o mesmo conteúdo ou revisite as suas anotações. Porque naquele primeiro momento que você teve contato com aquela disciplina, com aquela matéria, você era uma. Só que passou um mês, você já foi contaminado por tantas outras informações, você já ganhou ali uma certa maturidade pela tua prática, que quando você vai rever aquela aula, você é capaz de absorver outros detalhes. Passados mais 3 ou 4 meses, quando você revisita aquilo, você já é outra pessoa. E você tem outra maturidade para compreender o mesmo conteúdo. E aí, isso, você falou da memória, né? A minha memória não é muito boa. A memória do ser humano em geral não é muito boa. A gente tem uma memória muito seletiva, né? E conversando com a Carla outro dia, a Carla falou: Tati, acho que eu tô assistindo o TSP pela 7ª vez. Eu falei, mas como que você faz isso? Todos os dias eu acordo às 5h20 da manhã e enquanto eu me arrumo, eu coloco o TSP para tocar. Então ela vai ouvindo o curso continuamente, ela vai até o final, depois ela volta. Ela falou, eu posso nem estar olhando para a tela, porque eu estou ali me maquiando, me arrumando, mas o meu horário das 5h20 da manhã até às 6 é de estudo. Sim, mas você tem que ter uma rotina, né? Você tem que ter uma rotina. Ela falou, enquanto eu estou me arrumando, eu estou ouvindo. E a cada vez que eu assisto, é impressionante, mas eu absorvo detalhes diferentes. E ela até falou, eu fiquei espantada. Tinha uma aula lá sobre análise de ponte, né? Análise de shoulder bridge. E ela falou, poxa, eu estava ouvindo aquela aula ali pela 5ª, 6ª vez e eu peguei um detalhe que eu não tinha pego das outras vezes. Então, é uma grande vantagem, né? E a gente não se dá essa oportunidade, né, Maria Fernanda? E depois, assim, você recebe uma pessoa no consultório, no estúdio, enfim, que tá com uma dor, sei lá, no joelho. Aí você vai lá, você fez, aí, nossa, mas eu acho que eu já fiz tudo. Aí você vai lá, olha de novo a aula de joelho. Você fala, não fiz tudo, tem mais uma coisinha para fazer. Então, assim, tem sempre alguma coisa para agregar. Até outro dia você estava, acho que foi uma aula do TSP que você fez, e assim, eu falei, gente, mas não é possível, eu já ouvi tantas vezes a Tati, mas tem sempre alguma coisa que parece que eu não ouvi ainda. Né? Foi a última aula lá na comunidade. Tem sempre alguma coisa que ela fala que eu já faz tanto tempo já que eu te acompanho, mas tem sempre alguma coisa para agregar, né? Então a gente nunca está 100%. Então a gente tem que buscar isso, né? Eu quero ser referência. Tá? Então você faz o curso, assistiu uma vez e acho que já é que você já está no seu máximo potencial. Sim, né? A gente tem que melhorar um pouquinho por dia e tem que ter essa rotina de nem que não seja todo dia, mas que seja toda semana. Você tem que refrescar as coisas na cabeça, porque hoje em dia a gente tem um acúmulo de funções e informações
que chega uma hora que as coisas parecem que vão escapando da cabeça, né? Isso, porque é o natural, né? As coisas vão escapando da nossa cabeça mesmo. A gente tem que se expor ao estímulo. Isso me faz pensar, puxando um link aqui agora, para essa necessidade que o profissional que está lá fora, que ainda não está no TSP, que ainda não teve contato com isso, que ele tem de ficar toda hora variando a aula. Variando a aula, variando a aula. Do mesmo jeito que a Carla assiste o TSP todo dia, das 5h20 da manhã até as 6 da manhã, do mesmo jeito que você todos os dias estuda alguma coisa, né, e você tem contato com a mesma disciplina, né, você vai lá rever uma aula, reassiste um conteúdo, vê uma aula especial de novo, e você vai melhorando com aquilo, o que nos faz pensar que o nosso aluno não precisa repetir exercício, né, Maria Fernanda? Não, tem que repetir, não tem como. Como é que você aprende a fazer conta de matemática? Fazendo um monte de conta de matemática. Como é que você aprende a fazer um arroz soltinho? Fazendo arroz muitas vezes. Exato. Né? Eu aprendi a cuidar de filho depois do terceiro filho. Você tem que fazer muitas vezes a mesma função, porque senão você não vai ficar bom. Você vai saber fazer ali o básico e pronto. E a pessoa é da mesma, o cliente, o aluno é da mesma forma. Como é que ele vai aprender a fazer uma ponte, por exemplo, sem levar o peito lá para cima? Repetindo várias vezes, até entender aquilo no corpo dele. E aí eu acho que é onde entra, onde é a parte importante da construção do exercício, porque não é que você vai fazer todas as aulas do mesmo jeito. Então você vai ali, vou trabalhar primeira pelve, até ele entender o que ele tem que fazer, e como é que ele vai manter lá em cima, vai acionar o quê, e o que eu posso incrementar aquilo, e é isso, ele vai fazer a ponte, vai, mas assim, tá fazendo de uma outra forma, toda a aula ele tá fazendo de uma outra forma. Exatamente, cada aula com foco diferente, né? Hoje o foco é fazer ele sentir que a força é a partir do pé. Amanhã o foco é ele fazer sentir que essa amplitude ela não tem que ser tão exagerada. Depois o foco é ele sentir onde é que ele faz a força, né? E depois é onde é que ele gera alívio no corpo dele naquele movimento, como é que ele faz um crescimento com a coluna dele. Então, a cada aula a gente dá o mesmo exercício, só que com um foco completamente diferente. E para o aluno isso é muito rico. E ele não sente que ele está fazendo sempre o mesmo exercício, porque a cada vez você está chamando a atenção dele para uma coisa diferente. E aí o profissional que ele infelizmente, ele ainda não aprendeu isso, o que ele quer é, eu já fiz a ponte na semana passada, eu não posso fazer agora. Né? Não, mas não é assim, né? Não, ele já fez. Agora eu tenho que variar, eu tenho que variar. O aluno dele nunca aprende. E é muito frustrante e muito cansativo, né? Você fica o tempo inteiro buscando. Já pensou? O tempo inteiro buscando coisas novas. É como se você tentasse se matar o tempo todo, né? Em busca do novo. Meu Deus, deve ser muito cansativo mesmo. Uma vez eu falei para um paciente, falei assim, então tá, vamos começar que nem a gente fez na aula anterior. Ele falou, mas você acha mesmo que eu lembro o que eu fiz na aula anterior? Eu falei, é mesmo, acho que não, né? Então a gente tem aquela ilusão que a pessoa vai lembrar da gente todo o tempo do mundo. Parece. Que fez, entendeu? Para ele interessa ficar sem dor na coluna, sem dor no joelho, o que ele vai fazer pouco importa, né? É isso. Se fosse assim, ninguém fazia musculação, né? Ninguém fazia natação, porque é sempre a mesma coisa, certo? Não é? Também, né? Então... Você quer ver só uma coisa? Essa semana o Everton foi pro jiu-jitsu, daí ele chegou aqui todo feliz, falando assim, nossa, tô arrebentando no jiu-jitsu. Ele tinha parado de treinar e voltou. Acontece? Conta aí, Everton, o que você me respondeu? Do que dá? É de que você começa aí com frequência e fazer a mesma coisa. Muitas vezes você vai ficando... Você vai enxergando coisas que você não enxergava antes fazendo a mesma coisa. É repetição, né? A gente fala muito aqui de... Você pega um atleta olímpico que vai fazer um salto com vara. Ele fica fazendo exercícios que melhoram o objetivo final, mas o objetivo dele é só ali. E aí eu vejo... Vocês falam muito, eu não conheço os movimentos do Pilates, mas vocês falam, a pessoa demora muito tempo para fazer um rolamento, uma ponte. E por que depois do primeiro mês você acha que esse exercício não serve? A sensação que eu tenho é que
pegando o jiu-jitsu, que é o esporte que eu pratico, a gente fica uma semana fazendo a mesma posição e a gente chega na outra semana, a gente não lembra da posição anterior, lembra na hora de lutar, mas você fica ajustando ali o tempo todo. E é comum essa impaciência, essa ansiedade que provavelmente os profissionais tenham por, eu preciso aprender exercício novo porque eu não estou conseguindo gerar resultado. Não, é porque você não está sabendo como você coloca esse exercício de uma forma que evolui de forma correta, né? Para evoluir nesses passos que a Maria Fernanda falou, né? Vamos por passinhos até a gente chegar na postura final. Mas, Everton, o que me chamou a atenção quando você chegou falando, você falou o seguinte, nossa, eu melhorei muito e todo mundo percebeu. E você falou o seguinte, hoje só tinha, 6 faixas pretas e eu. E todos eles falaram, nossa, você melhorou muito. Aí eu falei, mas o que aconteceu que você melhorou tanto assim? E aí você me respondeu, eu vou todos os dias, os caras vão 3 vezes por semana. E eu vou todo dia. Então você está todo dia repetindo o mesmo estímulo, né? É natural que você tenha um avanço em relação àquelas pessoas que estão fazendo menos. Então, trazendo um paralelo para a aula de Pilates, né? O aluno tem contato com a gente 2 ou 3 vezes por semana no máximo, né, Maria Fernanda? Às vezes uma vez. Sim. Então, o que nos faz pensar que a gente não pode e que a gente não deve repetir o estímulo? A gente deve justamente por isso, porque a cada vez que o aluno pratica, ele já tem um pouquinho mais de estrutura e ele vai aproveitar melhor aquele mesmo movimento. E às vezes é engraçado, porque se eu faço um exercício, se eu vou repetir ele na semana que vem e já tenho outro, eu, como aluno, falo, eu não melhorei nem naquele, já vou para outro exercício, e aí você acaba tendo o profissional acaba gerando o efeito contrário, né? Ele fala, o Pilates não serve para mim, eu não sou bom nisso. E não sei para quem atende aluno homem, que provavelmente seja uma grande dificuldade, é uma outra abordagem, né? Porque o homem fala, não estou conseguindo evoluir aqui, é um negócio que não serve para mim, eu não vou conseguir ficar bom nisso, então eu vou parar. O Pilates não é para mim, vou fazer outra atividade física. E não. Às vezes o Pilates pode ser a melhor atividade possível, desde que você saiba mostrar para mim, no caso que sou aluno, que funciona, né? E depois é gostoso, né? Você conseguir fazer o exercício bem, sem ficar se matando ali para fazer, né? Então, acho que a pessoa também sente o prazer ali quando ela consegue chegar naquele resultado, nem que não seja o resultado excelente, mas sem tanto esforço, né? Com uma qualidade ali. Então, é interessante trabalhar. Eu falo por mim mesma, esses dias eu fiquei fazendo exercício todo dia. E eu tenho uma dificuldade tremenda de fazer prancha. E eu consegui, falei, nossa, que legal, eu quero fazer prancha todo dia agora, entendeu? Aí, tá vendo? Olha que legal. Olha que legal. Porque você se motiva. Então, é justamente o contrário. Olha, gente, olha que riqueza isso aqui que a gente está falando. Se você está aqui nos ouvindo, presta atenção nisso. Em vez de você achar que seu aluno vai reclamar de fazer prancha toda a aula, pensa que seu aluno vai gostar muito de sentir no próprio corpo a evolução. Ele vai sentir que na segunda-feira ele fez de um jeito e na sexta ele já está um pouquinho mais hábil para fazer aquele movimento. Então, não tenha medo de fazer o que é necessário para o seu aluno evoluir. Não se iluda, não fica com essa ideia romântica de que você tem que ser uma pessoa criativa. Não, você não precisa, você precisa ser uma pessoa atenta. Você é físio ou educador e trabalha com Pilates. O seu objetivo é ter atenção no aluno para melhorar esse aluno, para tratar a dor dele, e não entreter esse aluno. Né? Ele não está ali para se divertir, ele está ali para ser tratado, né, Maria Fernanda? Sim, e uma coisa que o Everton falou, eu tenho bastante paciente homem, e eles não querem ficar fazendo macaquinhos, né? Bola para lá, não sei o quê, de ponta. Eles não querem, eles querem resultado. É isso aí. Né? É isso, quero resultado. Eu tenho até um paciente moço, ele tem 20 e poucos anos, e ele anda de bike. Então, esses dias ele falou assim, nossa, Fê, eu andei 60 quilômetros e não senti a minha lombar. Então, mas aí ele fala assim, o Pilates é uma coisa que está me ajudando muito. Então, é isso que eles querem resultados, não querem saber qual exercício você vai usar, isso aí é fantasia da nossa cabeça, que a pessoa está parando em todos os exercícios, que, repetir, fiz a prancha de novo. Legal, fez a prancha dando mais força ainda para ele conseguir fazer o treino que ele gosta, né?
Vídeo que A pessoa aconteceu não com quer você. pilates, né, Tati? Não quer fazer pilates, ela quer resultado. Ela quer o resultado. Vídeo que aconteceu com você, né? Você fez prancha todos os dias, chegou um dia e falou, nossa, consegui, que legal. Porque você foi construindo o teu corpo, você foi aprimorando, né? Lapidando. Do mesmo jeito que o Everton lapida lá no jiu-jitsu, ele falou assim, nossa, eu consegui fazer uma coisa com o quadril que eu não estava conseguindo fazer. E aí eu saí da posição. E o cara falou, meu, você melhorou pra caramba, hein? Por quê? Mas é de tanto repetir, repetir, repetir. Você vai ficando hábil naquilo, né? No CrossFit é a mesma coisa. Essa semana a gente fez um movimento lá pela terceira vez. Teve 3 ocasiões que a gente fez exatamente o mesmo movimento. E aí na aula de ontem, eu percebi, eu falei, nossa, como eu tô encaixando. Tá gostoso. Eu não tô sofrendo para fazer o movimento, né? O meu punho não tá doendo, eu tô fazendo. Nossa, o que aconteceu? Parece que fez um clique, mas é porque você repete com frequência o mesmo estímulo e o seu corpo vai ficando bom. Então a gente não tem que ter essa ilusão, esse medo, essa maluquice, que eu não sei quem inventou, que a gente tem que ser criativo, né? Não tem que ser criativo, a gente tem que ser bom no que a gente Tem que faz. ser bom, tem que ser assertivo, não criativo. É isso mesmo. E, Maria Fernanda, só a gente já está indo para o final, eu tenho uma pergunta que eu acho que é muito importante, porque você, pela sua história, você voltou do exterior para cá com um filho, você é uma profissional que já voltou à atividade da fisioterapia do próprio Pilates mais tarde do que o normal, e tem muita gente que conversa com a Tati e que também está nesse momento, eu volto, será que eu estou preparada, será que eu não estou? Que mensagem você pode passar para essa pessoa? E você pode concluir falando assim, como você está hoje? Como você, depois de 1 ano e meio que você está no TSP, você hoje, você tem o seu espaço, você está, como está a sua agenda? O que aconteceu essa evolução de quando você começou e como você está hoje? Para você que tem um perfil diferente do que a maioria das pessoas tem, né? Uma pessoa mais nova que está começando, você não, você tem muito mais obstáculos, né, pela frente. Eu acho que assim, independente do momento que você está ali da sua carreira, né, ou recém-formado, ou já depois de tantos anos de formado, como é o meu caso, a gente não pode esquecer que as coisas vêm pelo nosso esforço. Então, não é que eu vou fazer, eu fiz o curso e aí esse curso tem que me trazer o meu sucesso. Não é isso. Você tem que ir todo dia ali semear seu terreno, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia. Às vezes a gente tem alguma atitude que você fala, putz, não devia ter feito isso. Mas aí no dia seguinte você retoma e tenta acertar, e tenta acertar. Então eu acho que assim, a barreira Aliás, a dificuldade, ela existe em qualquer fase da sua vida. Eu, no caso, tenho algumas coisas que me limitam mais do que uma pessoa que não é casada, não tem filho, né? Então, mas assim, apesar de tudo isso, eu estou buscando, porque eu quero trabalhar, eu quero ter o meu espaço, eu quero que o meu espaço seja referência, eu quero ser boa naquilo que eu faço. Então, todo dia eu estou construindo isso. Eu acho que as pessoas não podem esquecer isso, que a gente não consegue o sucesso porque, não, a Tati está fazendo ali vários vídeos com as pessoas que fizeram o curso dela e são referência. Ok, não é porque a pessoa só fez o curso dela e não aplicou as coisas e não estudou que ela vai ser referência, não é assim. Então, a gente tem que ter esse esforço. E eu acho que sempre vale a pena, Everton, recomeçar. Eu tive muita dúvida em recomeçar, porque, enfim, ia ser difícil, foi difícil, é difícil, mas eu acho que a satisfação de você poder ajudar as pessoas a ter uma vida melhor não tem preço isso. Então, a pessoa falar assim, nossa, Fê, então, eu consegui fazer tal coisa, eu fui no shopping com meu filho e consegui comprar uma coisa que eu andar até a loja que eu gosto e não sentir dor. Então, assim, você faz uma diferença enorme na vida da pessoa. Então, todo o esforço que
a gente tem para conseguir isso é recompensado nesse momento, quando você consegue fazer transformar a vida da pessoa de uma forma ou de outra, né? Quando a gente tem um bom porquê, a gente suporta qualquer como, né, Maria Fernanda? Sim, sim, com certeza. Passei muitos finais de semana fazendo curso e passo bastante horas do dia fora, mas tem sempre esse porquê, né, ali de ajudar alguém. Eu acho que isso é que me move, né? É isso que A satisfaz. lutar todo dia por ser melhor e fazer o melhor, e estudar um pouco mais, e entender um pouco mais do assunto. E se você pudesse, a Maria Fernanda de hoje, dar um recadinho para aquela Maria Fernanda que estava lá na clínica e que naquele momento ali, antes de abrir o consultório, estava em dúvida: será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu tenho capacidade para ir? O que você diria para aquela Maria Fernanda? Eu diria, confia e vai. Porque é difícil, mas dá certo. Então, eu acho que naquele momento, quando eu entrei na clínica, eu tinha muito. Até meu marido falou assim: mas você não quer abrir um espaço para você, né? A gente tem um imóvel ali, a gente pode montar. Eu falei: não, eu tenho medo, eu não tenho, eu tenho insegurança. Mas é claro que eu não posso negar que foi importante o tempo que eu passei lá, porque eu aprendi muita coisa, Claro. enxerguei muita coisa. Talvez se eu tivesse ido direto para um espaço sozinho, eu não tivesse tido a clareza de algumas coisas que eu tenho hoje, né? Então, eu não posso. Isso foi muito importante para mim. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente tem que confiar na gente e batalhar para aquilo que a gente quer, né? É isso. Porque eu sempre quis ter o meu espaço sozinha, mas eu tinha medo. Tinha muito medo. Então, quando eu abri, eu fiquei com muito medo. Mas, assim, foi surpreendente o resultado, né? Todo mundo fala, nossa, mas tão pouco tempo, já tá com a agenda lotada. Então, a gente tem que confiar na gente. Confia, estuda e vai. E como que está hoje? Qual que é a sua realidade hoje? Você tem a sua clínica, você disse no começo que você encheu, lotou a sua agenda em quanto tempo? Em 6 meses? Você Em já... 6 meses, isso. Eu não atendo todos os dias, o dia todo, né? Tenho 2 períodos da semana que eu não atendo, mas os outros horários estão todos lotados. Eu tenho pouquíssimos horários vagos. E eu atendo só individual, eu cobro um pouco mais caro do que as pessoas aqui ao meu redor, né? Que tem estúdio de Pilates. E nenhum momento as pessoas falaram para mim, ai, mas é muito caro. Elas podem falar, eu não consigo pagar 2 vezes por semana, eu consigo pagar uma vez só. Mas nunca ninguém falou para mim que eu cobro muito caro. Porque é que a pessoa vem buscar um resultado e ela E tem um você resultado. entrega. E é Essa isso. que é a questão. Você entrega. E você hoje, você se considera uma profissional, um estúdio que você tem aí na cidade como referência? Olha, eu nunca acho que eu estou pronta 100%, eu estou sempre buscando, então eu quero mesmo ser referência. Eu acho que eu estou assim acima da média das pessoas que trabalham aqui na minha cidade, mas eu tenho muito que percorrer ainda, né? Então a gente nunca pode se dar por satisfeito. Não, já consegui, tá tudo certo, não vou fazer mais nada. Então, Uhum. eu acho que ser referência é você sempre buscar isso. melhorar um pouco. A gente nunca está pronto 100%, a gente nunca sabe tudo, principalmente o corpo humano, que é uma coisa, né? Tem muitos fatores que influenciam ali a dor da pessoa, a lesão, enfim. Mas Então, e para os seus clientes que estão hoje com você? Como que eles te veem? eu acredito que eles me veem como referência, porque muita gente fala, eu vim aqui fazer com você porque o fulano indicou e falou que você é muito boa nisso, ou que o fulano indicou e falou que você resolveu o problema dele, que você ajudou tal pessoa, e que a sua aula é super boa. Então, assim, as pessoas me procuram porque alguém falou para elas que eu sou boa naquilo que eu faço. Acho que isso Parabéns.
Obrigada. Você, referência é exatamente isso, Maria exatamente Fernanda. isso. Eu falo que a referência não é um trono, né? Que a gente senta lá e fica. É uma batalha. Porque Sim. você tem que batalhar o tempo inteiro para se manter ali, para ser cada dia melhor e continuar sendo a referência, né? A referência é aquele ponto. Pô, eu tenho dor nas costas. Quem que eu procuro? A Maria Fernanda. Né? A referência é aquela pessoa que você procura para resolver o problema dela. Só que aquela pessoa ela tem que fazer um esforço constante para se manter ali, para ser esse farol, né, na vida das pessoas, para ser esse, vem aqui que eu vou resolver seu problema. Então, definitivamente não é um trono que você se senta, mas é uma batalha que você fica ali lutando o tempo inteiro para ocupar aquele lugar. Então, sim, parabéns pela sua postura, é exatamente isso. Exatamente isso. Bom, gente, eu acho que é isso. Maria Fernanda, muito obrigado pelo seu tempo. A gente está gravando isso num sábado, a gente começou às 8 da manhã, são 9h20 da manhã. Já varreu a calçada, né, Tati? Rastelou o já varri. Eu já varri a calçada, você já varreu a sua? Não, obrigada a vocês pela oportunidade. É muito bom isso. Talvez se eu tivesse escutado alguém falar isso para mim no início, teria sido um pouco mais rápido o caminho, né? Talvez diferente. Então, acho que é importante as pessoas que têm dúvida, que estão inseguras, escutar um pouquinho de quem já passou por isso e criar coragem, né? Que é isso, a gente tem que ter coragem, enfrentar, não ter medo, mas saber que a gente tem que continuar na luta. E é engraçado porque a gente, na minha idade, na nossa idade aqui, a gente não tinha tanto acesso à informação. Hoje a gente tem muito acesso à informação e a gente acaba perdendo o foco por ter muita informação. Então a gente tem que escolher um caminho e falar assim, olha, eu trabalho com Pilates, eu recebo muitos alunos com dor, eu tenho dificuldade de tratar alunos com dor, e eu quero ter sucesso, eu quero ganhar dinheiro, eu quero transformar a vida das pessoas, eu preciso ser boa nisso. Não preciso ser boa em outra coisa, em outro nicho. Não, eu quero me especializar em tratamento de alunos com dor. E eu vou trabalhar para ganhar segurança nisso. E você tem acesso a essas informações com quem realmente já percorreu o caminho, né? Então, é muito mais fácil hoje você ficar boa rápido, melhorar ou ganhar mais confiança, segurança, e do que muita gente fala, eu vou fazer uma pós-graduação. Não, acaba sendo uma fuga, porque a pessoa foge do problema para entrar em uma pós-graduação, que é um processo muito engessado hoje, né? É muito tempo que você perde. E hoje pessoas não têm muito tempo. O tempo passa mais rápido, parece, né? E a gente tem que saber que a gente não vai atender todo mundo, né? Então, tem o cliente certo ali para a gente. Tem que ter essa calma no coração e saber que as pessoas que têm aquela demanda vão te procurar. Então, é isso. Uhum. Gente, muito obrigado. Então, esse foi o terceiro episódio do podcast Referência em Pilates com Maria Fernanda, aluna do TSP. Muito obrigado. E você que assistiu, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal e nós teremos outros episódios nas próximas semanas. Muito obrigado, gente. Maria Fernanda, eu quero te fazer um agradecimento especial porque você trouxe aqui para a gente assuntos tão importantes, né? Você conseguiu trazer com a tua experiência pontos tão importantes que eu espero que quem tenha assistido esse podcast, que realmente esteja agora mais tranquilo para seguir seu caminho, né? Rumo à referência, para fazer o esforço que tem que fazer para chegar lá e ter calma, né? Porque é um processo de construção diário. Então, não acha que está tudo perdido, não acha que vai ser impossível para você, simplesmente comece. Né? A Maria Fernanda recomeçou, né, depois dos filhos grandes, depois de ter se afastado tanto tempo, e está aí, né, fazendo o trabalho dela feliz e super satisfeita com os resultados, né? E sendo uma referência para os alunos dela. Então, muito obrigada por ter enriquecido tanto esse nosso podcast hoje. Eu que agradeço. Foi um prazer. Gente, então, se inscrevam aí no canal, deem um like aqui e deixem uma mensagem aqui se você aprendeu alguma coisa hoje, né, com tudo isso que a gente discutiu, com a experiência da Maria Fernanda, e se você tá aí se você ganhou um pouco de força para ir em frente também e conquistar o seu sucesso e a sua posição aí de referência. Um grande beijo e até o próximo episódio.